Castro. Agora, nesse momento, bom, em primeiro lugar, dizer que o portal E-Democracia da Câmara dos Deputados está acompanhando e recebendo manifestações que eu vou, e perguntas, estará recebendo perguntas no decorrer de todo o tempo. Algumas delas depois eu comentarei no próximo momento. Ouviremos agora o deputado federal Danilo Forte, que falará sobre o Pacto Federativo. Obrigado, presidente Eduardo Cunha. Obrigado também pela indicação do meu líder, do meu partido, deputado Pisciani, para que eu pudesse presidir essa comissão. No momento em que, após essa bela apresentação do nosso correligionário, deputado Marcelo Castro, buscamos ter uma compreensão maior do momento político e da oportunidade que nós temos de fazer essa reforma política tão desejada. Agradeço à Casa, à Assembleia Legislativa do Paraná, por nos acolher nesse momento, na palavra e na homenagem ao nosso presidente Trainoso, e aqui aos nossos companheiros que nos acompanham nessa maratona pelo Brasil, deputado João Arruda, deputado Jacobo, deputado Seráglio, nosso Zurkowski, deputado Luciano, Alexandre Alex, deputado André Moura, nosso companheiro, relator dessa matéria, deputado Sérgio Souza, que é vice-presidente, inclusive, da nossa comissão, deputado aqui do Paraná, e a tarefa da gente poder entender essa relação que precisa ser harmoniosa entre os entes da federação. O Brasil é uma federação, desde a sua constituição, desde o Império, nós temos um problema de concentração de poder. Essa concentração de poder, cada vez mais, obriga, numa relação de cima para baixo, hierarquicamente, a cumprimento de tarefa pelos entes federados, dentro de programas que são criados, dentro de obrigações que são geradas para serem executadas compartilhadamente entre municípios, estados e o governo federal. No entanto, há uma arrecadação única, um caixa único, onde hoje, de tudo que se arrecada, 68% de tudo que se arrecada no país fica concentrado no governo federal. E é exatamente dentro desse novo momento que o Brasil vive, um Brasil urbano, hoje 85% da população brasileira mora nas cidades e nos distritos, que nós precisamos ter a compreensão clara que não adianta só Brasília sinalizar ou querer implementar uma política sem a construção de um diálogo que possa fazer com que todos os setores envolvidos possam dizer aonde a gente quer chegar, como a gente vai chegar e quanto a gente tem para gastar nesse programa, porque senão fica uma coisa quebrada, dissociada, uma coisa que não tem nexo de causalidade e que muitas vezes os programas ficam parados pelo meio e não correspondem àquela expectativa, inclusive, que foram geradas. E isso tem feito o Brasil ficar torto. Isso tem feito com que o Brasil tenha excesso de poder em Brasília e que os estados e o município tenham uma relação capenga e dificultosa com relação a essa aplicação dos recursos tão necessários para que a gente possa avançar na qualidade de vida e na sociedade. Porque o exercício da cidadania se dá no local onde as pessoas moram. O exercício da cidadania se dá principalmente no município ou na comunidade, que é lá que a gente precisa de ter uma melhor saúde, é lá que a gente precisa ter uma melhor educação, é lá que a gente precisa ter a segurança pública, é lá que precisa do saneamento básico, do abastecimento d'água, é lá que a gente tem exatamente que buscar os serviços que precisam ser prestados pelo Estado como organização, para inclusive ter dignidade na construção da nossa convivência familiar e em sociedade. E é exatamente essa conta que não está fechando, porque quando hoje se concentra esses recursos e Brasília vai inchando cada vez mais, é um despauperio você ter hoje um governo federal com 39 ministérios, que muitos ministros não têm nem condição de despachar com a presidência da República, e muitos com ações concorrentes entre si. Só na produção de alimentos nós temos 3 ou 4 ministérios. Na parte de transporte nós temos 5 ministérios
que poderiam estar interagindo numa ação de logística intermodal, que poderia, inclusive, facilitar o trabalho de execução de um planejamento, mas muitas vezes nem conversam entre si. E o que é mais absurdo ainda é ter um governo onde tem 23 mil cargos comissionados que são nomeados sem nenhuma meritocracia, muitas vezes, o que dá nesse compartilhamento político aqui que foi falado pelo deputado Marcelo Castro, que muitas vezes desvirtua a ação necessária, inclusive, das próprias políticas de governo. E é nesse momento que a gente abre esse diálogo, abre essas informações para construir junto com o deputado André Moura, nosso relator, Sérgio Souza, que está junto conosco nessa comissão, e outros, o deputado Raul também daqui está conosco nessa comissão, para que a gente possa, inclusive, construir uma proposta capaz de harmonizar o papel de Estado, as políticas públicas e o financiamento dessas políticas públicas. O problema hoje, pontual, se você for setorizando, é muito grave, porque muitas vezes se cria um programa, como no caso, por exemplo, da educação. A educação, os programas são ditados pelo Ministério da Educação. E nós estamos percebendo hoje que há uma verdadeira insegurança nacional dos jovens com relação, por exemplo, ao programa do FIES, do financiamento. Por quê? Porque se gerou a expectativa da inclusão social desse jovem ascender, poder fazer uma universidade, e, no entanto, o financiamento, que depende de orçamento, está aí agora com um computador que nunca atende às demandas, às inscrições, e milhares de jovens jogados numa insegurança muito grande, porque não sabem se vão poder continuar a sua faculdade, exatamente porque o sistema operacional é a justificativa para a falta de recursos que foram alocados num programa que foi feito numa necessidade, talvez, mais eleitoreira e demagógica do que propriamente dentro da busca dessa inclusão social fundamentada no financiamento de coisas. E aí também tem o que é pior, porque a educação, na maior amplitude, é feita no município. E essa arrecadação que o governo federal tem, inverte-se na hora da execução financeira, porque de tudo que se gasta em educação no Brasil de hoje, 30% é gasto pelo governo federal e 70% é gasto pelos municípios e estados, que têm dificuldade, inclusive, na sua arrecadação, limitada por uma legislação federal que muitas vezes impede o governo dos estaduais e municipais de terem autonomia tributária para poder ter uma base arrecadatória. Então, é dentro desse contexto, né, dessa filosofia de trabalho, que nós estamos iniciando com a Câmara Itinerante, essa bela proposta de trabalho do nosso presidente Eduardo Cunha, para que a gente possa ouvir o Brasil, para que a gente possa construir dentro de um país que é do tamanho de uma dimensão de um continente, uma razoabilidade entre a política de governo, os investimentos e a capacidade de execução para cada ente federado. E que a gente possa harmonizar dentro disso, inclusive, os temas que a nação precisa discutir para se fortalecer, inclusive como nação. Um país como o Brasil hoje não tem uma legislação emancipatória. E o Brasil de hoje precisa, em regiões como o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, ainda muito da criação de município. Pasmem vocês que no estado do Paraná tem município em que a sede do município dista do distrito mais perto 1.100 quilômetros. É como se fosse de Fortaleza do Pará. É como se fosse de Fortaleza a Salvador a relação entre a sede do município e o seu primeiro distrito. Um estado que cabe 3 Franças. A França, territorialmente em área geográfica, tem 11 mil municípios. O Pará não tem 3 Franças dentro do Pará e não tem uma lei hoje capaz de criar um município, porque o Brasil hoje não tem nenhuma legislação efetiva em vigência com relação à emancipação e à fusão de municípios. E tudo isso tem que ser repactuado. Repactuado dentro daquilo que eu até conversava com o deputado Felipe Punier ontem no avião, porque muitas vezes é difícil a compreensão do que é o Pacto Federativo, mas o Pacto Federativo nada mais é do que uma concertação dessa harmonia que precisa ter municípios e estados e o governo federal para que o país cresça, se desenvolva dentro de uma linha de equidade. E nós lá do Nordeste sofremos ainda uma diferenciação muito grande, porque nós temos 1/3 da população brasileira
e somos responsáveis apenas por 14% da geração de riqueza do país. É essa equação que precisa ser estimulada daqueles que têm mais, para propiciar oportunidade para aqueles que têm menos, para que a gente possa buscar que, com a família brasileira, um desenvolvimento estável de crescimento numa razoabilidade entre o que se arrecada e o que se pode gastar. Eu acho que é um momento em que a gente pode se emanar, inclusive, para resolver problemas que aqui no Paraná também estão sendo vividos. E a população vai às ruas exatamente no desejo de buscar resolver esses problemas. E a falta de autonomia, a falta até mesmo de uma política que, por exemplo, a Câmara vota a renegociação das dívidas de estados e municípios. E a falta dessa regulamentação impede muitas vezes que o próprio estado ou o próprio município consiga, com sua arrecadação própria, com a sua autonomia, ter capacidade de fazer frente aos seus problemas localizados hoje. Eu, inclusive, vindo para cá hoje, fui surpreendido pela informação, deputado Luciano, que de um prefeito aqui da região metropolitana, inclusive do Paraná, de Curitiba, que tinha, inclusive, pedido demissão, pedido de exoneração do cargo. Porque cria-se hoje uma situação em que o próprio gestor fica à mercê de uma criminalização por uma improbidade, seja ela administrativa, seja ela fiscal ou financeira, devido ao arrazoado grande de programas do governo federal, que o lençol muitas vezes não tem condição de cobri-la, que não tem condições de executá-la. E essa responsabilidade vai cair sobre um homem de bem ou uma mulher de bem, um cidadão de bem ou uma cidadã de bem, que ali se foi eleito pela sua comunidade para ser diretor, para ser gestor daquela comunidade e que não pode resolver os problemas delas, impedido não por uma situação ou por um desvio de conduta própria, mas muito por uma situação ali criada por uma comunidade do ponto de vista financeiro, que não se resolve a equação a nível nacional. Então, amigos, eu acho que esse trabalho que se inicia hoje aqui no Paraná, de forma pioneira, e aqui agradeço a generosidade da Assembleia Legislativa do Estado, é um trabalho que se desdobrará para que a gente possa, até o final desse semestre, junto com essa comissão especial, sob a tutela da orientação do nosso relator André Moura, e num trabalho participativo com todos os deputados, a gente possa exatamente, o Alfredo Caifa também, o deputado também está junto conosco lá na comissão, a gente possa, inclusive, construir um novo arcabouço jurídico, legal, de buscar, aí sim, fazer da federação um pacto federativo de verdade. Fazer que tenha oportunidades iguais de atuação. Porque Brasília não pode ficar de ouvidos moucos para os reclamos da sociedade. E está aí o povo na rua reclamando. Na questão da saúde, se criam os programas como o Programa de Saúde da Família. E tem-se a obrigação de contratar médico, enfermeira, auxiliar, uma equipe motorista, uma equipe para fazer as visitas. Só que o que vem do governo federal, do Programa da Saúde da Família, para cada município, é apenas R$9.000. E com R$9.000 hoje é praticamente impossível você contratar até um médico, nem um só médico você contrata. E como é que você vai ter uma equipe, o trabalho, o custeio dessa máquina? Então eu acho que não adianta mais você governar de costas para essa situação. Você tem que ter a proximidade. E a Câmara Itinerante vai ajudar exatamente a construir uma relação mais direta, para que os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, todos nós que temos a obrigação com a gestão pública no país, as instituições representativas da sociedade, possam contribuir dentro desse novo momento de construção que o Brasil precisa passar. A crise administrativa, a crise fiscal, se soma numa crise política que necessita de uma alternativa que seja construída por essa pluralidade. E aqui eu reassumo o compromisso do nosso trabalho, reassumo a presteza de toda essa comissão que quer correr o Brasil junto com a Câmara Itinerante, para que a gente possa juntar, para que a gente possa se somar nesse esforço de até o final do semestre, antes de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, possa apresentar ao Brasil uma solução capaz de amenizar esse sofrimento que há hoje na gestão pública brasileira e possa retribuir para aquelas pessoas que não confiaram os votos,
aquelas pessoas que nos elegeram como seu representante, uma legislação capaz de construir uma melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. Meu muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Danilo Forte. Bom, queria agradecer a participação dos militantes que estão aqui, já fizeram a sua manifestação, já colocaram a sua posição. Certamente, a Câmara dos Deputados vai levar em consideração essa manifestação feita por vocês na apreciação de todo o conjunto de projeto. Quem é o próximo?